Diálogos de Direito. Sejam bem-vindos a mais um Diálogo de Direito, uma iniciativa em parceria da Associação Empresarial de Braga com a Sociedade de Advogados Clementino Cunha e Associados, e agora também alargada à CMIN TV, ao Jornal Correio do Minho e à Rádio Antena Minho. A nossa convidada de hoje é a doutora Paula Cunha, que agradeço a presença, e hoje vamos falar de revitalização empresarial. Vamos falar de um processo, uma sigla que gera muitas vezes apreensão por parte dos empresários, ainda que a sensação que temos é que existe ainda pouco conhecimento sobre o que nós vamos falar. E, portanto, o assunto que nos traz são os processos especiais de revitalização, os designados PER, e eu começava exatamente por aqui. O que é isto, afinal, de um PER e para que é que serve para uma empresa? Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez esta colaboração. Então, começando pelo tema que hoje aqui nos traz, o PER foi um processo legal que foi criado no sentido de ajudar empresas que estejam em situação economicamente difícil, mas que ainda não estejam, vamos utilizar a expressão, mortas. Isto é, para empresas que estão a atravessar um período de crise, mas que ainda são economicamente viáveis. Portanto, este é um processo que, a partir do momento em que a empresa decide recorrer a ele, ficam suspensas todas as ações dos credores relativamente às cobranças de dívida relativamente a esta empresa, o que permite que a empresa consiga parar, não é? Porque muitas vezes, quando a empresa entra em cumprimento, começam um conjunto de empresas a vir sobre ela a exigir os seus créditos e a empresa fica um pouco perdida. Isto permite um bocadinho parar, ver um negócio e sabendo que ele é ainda viável, ainda que esteja numa situação difícil. É nomeado um administrador judicial provisório que vai, de certa forma, supervisionar e ajudar a empresa neste processo e, portanto, o PER é isto, é um processo para empresas que estão em situação economicamente difícil, que é aquilo que nos diz o Código, mas que ainda não estão em situação de insolvência. Certo? Eu lembro-me que esta é uma iniciativa do Estado português que surge naquele período em que Portugal teve sobre a intervenção da Troika, um período difícil, em 2012, e é um instrumento que depois, na verdade, tem-se mantido no tempo, tem sido revisto, mas de facto é um instrumento que tem esta utilidade. Eu perguntava-lhe agora, com a experiência que tem, que sinais é que consegue identificar que um empresário deve estar atento para, eventualmente, depois de os identificar, o empresário pensar, se calhar é a altura de eu próprio equacionar a possibilidade de apresentar um PER. É possível identificar estes Possível. sinais? Eu diria que o sinal vermelho, aquilo a que os empresários devem estar atentos, é o momento em que eles deixam de conseguir cumprir com os compromissos que têm, não é? Com o pagamento a fornecedores, a bancos, a trabalhadores, ao Estado. Este é o sinal vermelho, não é? Porque assim, todas as empresas existem para dar lucro. A partir do momento em que eu tenho uma atividade a funcionar, a gerar um determinado rendimento, e eu chego ao fim do mês e vejo que o rendimento da minha atividade não é suficiente para pagar os custos da minha atividade, eu tenho que ter aqui um alerta. As empresas, na prática, costumam dar conta disto nestas situações. Chega-se ao fim do mês e temos que fazer os pagamentos. E vamos a ver, eu só tenho dinheiro para pagar os trabalhadores, que é o que acontece muitas vezes. Eu vou pagar aos trabalhadores porque eu sei que há famílias em casa, sei que há pessoas que dependem daquele rendimento, mas eu deixo tudo o resto para pagar. Ou então naqueles casos em que as empresas muitas vezes aquilo que andam a fazer é, este mês vou pagar a este para não estar totalmente em cumprimento e ele não deixar de me fornecer, mas no próximo mês já não pago a este, pago àquele e vou fazendo uma gestão de credores no sentido de ver a quem é que eu vou pagar, no sentido de Certo. continuar a atividade, mas é um bocadinho aquela coisa de estendo a manta e os pés ficam sempre de fora. Portanto, eu diria que esse é o sinal vermelho para começarmos a compreender que ainda se gera rendimento, ainda se conseguem pagar algumas dívidas, mas já não se conseguem pagar as dívidas todas e muito menos ter rentabilidade à atividade.
E qualquer empresa pode apresentar um PER? E já agora, o que é que a lei exige para que uma empresa possa abrir um processo desta natureza? E sim, qualquer empresa pode recorrer ao PER, seja ela grande, pequena, micro, pode recorrer ao PER. Para recorrer ao PER, a empresa tem que reunir alguns requisitos. Primeiro, tem que estar em situação económica difícil, e eu volto a refrisar, situação económica difícil não é insolvente. Se já estiver insolvente, já não pode recorrer a este processo. Depois tem que ter um mínimo de 10% de credores que estejam dispostos a assinar este propósito da empresa de se recuperar, ou seja, são credores com quem a empresa vai ter que falar e que vai ter que lhe explicar qual é o seu processo de recuperação, e que acreditam nisso e que por isso vão viabilizar a primeira declaração que nós também vamos dar entrada no tribunal com esse compromisso. Ou seja, a empresa não pode sozinha decidir eu vou avançar com o PER. Não, a empresa tem que ter pelo menos 10% dos seus créditos não subordinados a assinarem, pode ser um só credor que represente mais 10%, como pode ser um conjunto de credores, mas pelo menos tem que ter estes 10% que vão com ele dizer que acreditam que é possível a viabilização daquela empresa. Depois temos que ter uma declaração que tem que ser passada por um técnico a dizer que a empresa ainda não está numa situação de insolvência. Isto é, tem que ser o toque da empresa ou o ROC que vai passar uma declaração e vai dizer ao tribunal, pela análise das contas, esta empresa ainda não está numa situação de insolvência, pode estar numa insolvência iminente, mas não está ainda em situação de insolvência. E depois tem que, quem apresenta o PER, ou seja, o dono do negócio, tem que ter a noção de que esta é uma empresa que é recuperável, ou seja, que ele sabe, com o know-how e com a experiência que ele tem da sua atividade, que é uma empresa que, tomando determinadas medidas, ela ainda é recuperável. Hum, Este instrumento é um instrumento que de facto é um instrumento meritório, mas que ainda nos parece que não tem uma procura muito substancial das empresas portuguesas, eh, portanto eu pedi para eh, falarmos um bocadinho mais depois de como é que o processo na prática, passo a passo, depois de uma empresa ou um empresário tomar esta decisão, eu vou avançar com um pé, o que é que ele pode esperar? O que é que vai acontecer a seguir? Ora bem, eu costumo explicar o PER em 4 principais passos. O primeiro passo é o pedido do PER ao tribunal e a nomeação do administrador judicial provisório. Ora bem, para nós podermos submeter este pedido ao tribunal, temos que ter a tal declaração de que eu falei há pouco dos 10% dos credores que viabilizam, temos que juntar todos os documentos financeiros e contabilísticos principais da empresa e temos que apresentar já uma proposta de recuperação da empresa. Ou seja, é de certa forma um draft, um rascunho daquilo que a empresa entende que são as medidas que ela terá de tomar para ser viável. E será esta proposta que depois será posta à negociação com os credores. Mas a empresa, logo no primeiro momento, tem de submeter ao tribunal aquilo que é o seu plano de viabilização. Sendo aceitos estes documentos pelo tribunal, ou seja, o juiz faz aqui o juiz aqui não aprecia os documentos, vê só se eles têm os requisitos legais cumpridos e, tendo os requisitos legais cumpridos, vai nomear aquilo que nós chamamos o administrador judicial provisório. O que é que vai fazer este administrador judicial provisório? Este administrador judicial provisório não vai gerir a empresa, que é aquilo que eu muitas vezes na prática tenho alguma dificuldade em explicar aos empresários não, ele não vai tomar o seu lugar na empresa, isto não é uma insolvência. A empresa vai continuar a ser gerida por si. Portanto, a gestão mantém-se. Aquilo que o administrador de insolvência vai é supervisionar, durante o período em que estiver a decorrer o PER, essa gerência. E, portanto, obviamente que terá que ter estes cuidados de supervisão, mas continua a ter os poderes de gestão da empresa.
Depois, há um segundo momento, que é o momento da reclamação dos créditos e do convite à participação nas negociações. Ou seja, a partir do momento em que o PER é aceito pelo tribunal, é nomeado um administrador judicial provisório, a empresa tem que fazer um convite a todos os seus credores para participarem nas negociações, no período de negociação, que depois as empresas vão responder se querem participar no processo negocial ou se não estão interessadas em participar no processo negocial. E também é nesta fase que os credores têm 20 dias para reclamar o seu crédito junto do administrador judicial provisório. E esta reclamação de créditos é extremamente importante, porque muitas vezes aquilo que acontece nas contabilidades é que elas, infelizmente, não estão atualizadas ao dia. E, portanto, e com esta reclamação de créditos, nós conseguimos ter uma ideia real daquilo que é o montante do passivo da empresa, os créditos que estão reclamados, portanto, qual é o montante de que realmente estamos aqui a falar. Feito este momento, passamos ao passo 3. E o passo 3 é, ou podem existir aqui impugnações à lista de credores, e se existirem elas são decididas e depois conforme a decisão é integrado o crédito ou não, e passamos aqui para aquilo que eu considero que é o coração do PER, que é o período das negociações. Mas este período de negociações nós temos que ver que não é um período em que o devedor deixa correr, em que não faz nada. Não, é importante que o devedor se junte com os seus credores, se reúna com os seus credores e os convença de que realmente o plano que tem a apresentar é viável e, sobretudo, que ouça os credores, que podem ter sugestões que muitas vezes são importantes e que depois pode alterar o plano que inicialmente apresentou com essas sugestões, para que os mesmos credores viabilizem o mesmo. E, portanto, é uma altura em que se abre a empresa aos credores, se mostram as dificuldades que têm, se mostram os caminhos que temos para seguir e em que conseguimos também ter o aporte dos credores no sentido de melhorar aquilo que é o nosso plano para que ele seja efetivamente cumprido e seguido no futuro, não é? Que não seja um simples deitar a bola para a frente e a insolvência vem aí, não é? Portanto, eu considero esta fase extremamente importante. E chama a atenção que esta fase é importante, mas é curta. Nós temos, a lei dá-nos 2 meses para negociações, pode parecer muito, mas não é. Que às vezes estamos a tratar com entidades, ou o Estado, ou a banca, em que as decisões não estão diretamente com as pessoas com quem nós contactamos em, Certo. em primeira linha, e portanto têm que ir a superiores, e portanto isto demora o seu tempo, não é? E que pode ser prorrogável por mais um mês no caso de existir acordo. Portanto, estamos aqui a falar no máximo de 3 meses em que temos que ter isto balizado. Depois entramos na última fase, que é a fase da votação e da homologação do PER. Ou seja, terminada a fase das negociações, o credor tem que apresentar um plano definitivo, agora sim definitivo, que já deve conter todas as indicações dos credores que acolheu para si e é posto à votação. Os credores votam e depois temos que ter uma das maiorias previstas na lei, que não é só a maioria dos 50-50, existem outras formas de maioria, porque pode ser votada em função de classes de credores se o plano assim o tiver sido aprovado, portanto, isso depende, ou seja, o plano tem que ser mesmo um plano feito para cada empresa em particular e a própria votação, a própria lei na votação estabelece várias formas de maiorias Certo. em função de como foi gizado o plano. Aprovado o plano por uma dessas maiorias, segue para homologação do juiz. O juiz aqui mais não faz do que verificar a legalidade do PER. E verificar a legalidade do PER, o que é isto? O juiz não se vai pronunciar sobre as medidas concretas do PER. Isso o juiz não vai fiscalizar porque isso está deixado totalmente à liberdade dos credores. Aquilo que o juiz vai fazer é, primeiro vai ver as medidas e vai ver se não são genéricas, ou seja, aqueles PERs abstratos, genéricos, que Sim. parece que a gente que se vai à Igual para internet, todos. tira-se e que dá o fato para todos, não é? Pronto, primeiro vai ver isso porque a jurisprudência se entende que o PER nestas condições não pode ser aprovado.
E depois vai verificar normalmente o princípio da igualdade de credores, porque num plano de insolvência, credores da mesma categoria não podem ser privilegiados uns em relação a outros, a não ser que exista no PER alguma explicação para determinado credor de determinada categoria ter um tratamento diferenciado face aos demais. Portanto, em termos gerais, digamos que são estas 4 fases, que como vemos, isto resume-se aqui a uns 4, 5 meses no Ok, máximo. é um processo expedito e É um relativamente rápido. processo rápido, sim. No fim de contas, para um processo deste ser virtuoso tem que ser positivo. E portanto a minha pergunta é muito óbvia, é o que é que uma empresa ganha com um PER e o que é que os próprios criadores também podem ganhar com um PER? Ora bem, do lado da empresa, o principal, benefício diria eu é, hum, a empresa conseguir reestruturar aquilo que é o seu passivo, não é? Porque, nós estamos a falar em empresas em situação economicamente difícil, não é? Como já vimos, desde o início, e aquilo que acontece muitas vezes é que elas para conseguirem ser viáveis, têm necessariamente que fazer alguma coisa relativamente ao passivo que está para trás. E então, através do PER, elas conseguem muitas vezes, dilatar os prazos de pagamento, Certo, obter muitas vezes perdão, parcial ou total, de juros e, portanto, conseguem desta forma, organizar o seu passivo para que e moratórias também é possível, para que, continuando o exercício da sua atividade, elas passem a ser capazes de cumprir não só com os compromissos correntes, mas também a conseguirem depois tratar dos compromissos que ficaram para claro, trás e na gestão corrente conseguirem cumprir estas 2 ordens de compromissos. E, para além disso, elas ganham aqui, também aquele que é um balão de oxigénio, que era aquilo que eu falava no início. O que é que acontece? Muitas vezes as empresas estão nesta situação, precisam de fazer isto, só que têm os credores de repente a verem que ela entra em cumprimento com um, em cumprimento com outro, em cumprimento com outro, e é processo judicial para aqui, processo judicial para ali, e a empresa começa a ficar perdida, ou seja, começa a ficar sufocada e deixa de ter forma de atender a todos, ou seja, entra ali numa bola de neve em que a situação é muito difícil depois de gerir na prática. E, portanto, para a empresa, eu diria que estas são as principais vantagens. Para os empresários para os criadores. e para os credores, aquilo que é mais relevante é que, num processo de insolvência, ou seja, se a empresa optar, em vez de ir para o PER, optar por ir para a insolvência, eles vão receber aquilo que se apurar em sede de liquidação. Ora bem, como nós sabemos, muitas vezes as empresas ou não têm muitos bens, Sim, ou aquilo que têm, em termos de mercado vale, extremamente pouco, ou se têm alguns bens como imóveis, muitas vezes têm garantias e, portanto, o credor garantido é que vai receber à frente e, portanto, aquilo que eles acabam por receber muitas vezes é nada. Na maior parte dos casos, os credores comuns não recebem nada. E então, se calhar, às vezes é mais importante, saberem que não vão receber logo, até podem não receber tudo, mas vão receber. E ao mesmo tempo, eu acho que há uma coisa que é muito importante e que às vezes esquece, que é a manutenção da relação comercial. Ou seja, eu continuo a ter aquele cliente, continuo a ter aquela relação, continuo a ter aquele player e, portanto, eu continuo a ganhar dinheiro com aquela pessoa dali para a frente, não é? Porque eu continuo a ter uma relação comercial com ela. Pronto, relativamente àquilo que está para trás, ela vai me pagar nas condições que ficarem acordadas. Mas eu continuo a receber, ou seja, não fiquei a zero, nem no passado e não fico a zero no futuro e, portanto, acho que isto é uma vantagem muito grande. E depois, como falamos inicialmente, e o Dr. Rui disse, e muito bem, isto vem na altura da Troika, numa altura económica difícil, e em que o número de empresas que se apresentavam nessa altura à insolvência eram muitas, e isto tem consequências dramáticas no nosso tecido empresarial. Porque cada empresa que nós fechamos é um know-how que nós fechamos, claro. são pessoas que vêm para o desemprego, é um conjunto de consequências negativas para o próprio tecido empresarial e para a própria economia. E, portanto, ter esta noção de que o PER pode revitalizar, posso ter mais um operador económico viável na economia, também tem aqui o seu peso. De facto, acontece-nos frequentemente conversar com empresas que nós percebemos que são viáveis e que, por algum erro de gestão, eu acho que na maior parte dos casos
erros de gestão no passado, assumiram-se compromissos que implicam esforços de tesouraria que as empresas não conseguem suportar naquele momento, e os empresários o que nos dizem é: eu que eu preciso é de tempo. De facto, este instrumento permite-lhes isto, conseguir acordar com os seus fornecedores tempo para poder honrar os seus compromissos com benefícios para todos. Mas isto corre sempre bem ou pode correr mal, e se correr mal, o que é que está em causa? É verdade, isto pode correr mal. Pode correr mal e é importante que quando nós avançamos com uma determinada solução, e aquilo que eu costumo dizer aos clientes é exatamente isso, quando nós avançamos com uma determinada solução, nós não temos certo que isto vai ser aprovado. Ou seja, nós vamos fazer tudo e vamos tentar convencer os credores do nosso processo e do nosso plano e da nossa viabilidade, mas a verdade é que eles podem não ficar convencidos e votar contra. E nós não conseguirmos uma das maiorias previstas e, portanto, o plano não é aprovado. E se o plano não é aprovado, qual é a consequência do plano não ser aprovado? O juiz pede ao administrador judicial provisório que emita um parecer sobre se a empresa está de facto solvente ainda ou já está em situação de insolvência. E se a empresa estiver em situação de insolvência, pode mesmo ir para a insolvência. Não é? Isto pode ser uma situação que o credor, o requerente da insolvência não queira, não é? À partida, não é? Está bem, eu quero recuperar a minha empresa, mas eu não quero que ela vá à insolvência e eu entrando com este processo eu tenho sempre esta espada, ou seja, se eu não conseguir convencer os meus credores, eu posso mesmo ter que a deixar ir, não é? Porque a partir do momento que entrar em insolvência deixa de ter controle sobre o destino da empresa, pronto. Aqui eu chamo a atenção que o requerente da insolvência pode opor-se, mesmo que o administrador em insolvência diga a empresa está insolvente, o credor da insolvência pode opor-se a que a mesma seja declarada. No entanto, durante os 2 anos seguintes não poderá mais recorrer a este processo especial de revitalização, ou seja, esta fica uma saída que nos 2 anos seguintes lhe fica vetada, ou seja, depois tem que arranjar maneira de recuperar a empresa sem que seja isto e depois de já ter dado conhecimento do seu real estado aos credores. Portanto, temos que ter sempre em atenção que isto tem que ser sempre realista, com dados realistas, com possibilidades realistas de recuperar a empresa, porque se corre mal, a empresa pode ir mesmo para a insolvência. Bem, aquilo que percebemos é que persistem ainda alguns estigmas, preconceitos em relação aos PERs. Portanto, eu ia desafiá-la agora a fazermos aqui um pequeno jogo para tentarmos desmistificar aqui algumas ideias que existem e que, na maior parte dos casos, são erradas. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de um jogo, se é verdade, se é mito, algumas frases que eu lhe vou colocar. E uma das que acontece frequentemente é os empresários dizerem: o PER é só para grandes empresas. Isto é verdade ou é mito? Isto é totalmente mito. O PER é para as grandes empresas, sem dúvida, mas é também para as pequenas e para as microempresas. E designadamente para as microempresas, elas até têm determinadas vantagens, porque o artigo 24 do CIR diz-nos quais são os documentos que nós temos que apresentar em termos da empresa, e existem aqui vantagens relativamente às microempresas que até ficam dispensadas de apresentar determinados documentos que seriam economicamente também muito pesados para poder apresentar este plano. Portanto, isto é, isto é uma prova de que isto é feito para as empresas de todas as dimensões. Uma outra construção que vigente é que durante o PER os credores e os bancos ficam desprotegidos. Portanto, isto também é verdade ou é mito? Também é mito. Que é assim, é muito importante que nós, durante o período do PER e da negociação, nós estabeleçamos quem vão ser quem vai ser, quem no fundo vai investir para ajudar a que aquela empresa se viabilize, não é? E muitas vezes nós falamos aqui nos bancos porque os bancos à partida ou são credores garantidos ou a primeira resposta que nós temos é não. Pronto, não. O não é sempre seguro, é o que eu costumo dizer, o não é sempre seguro. Mas a lei estabelece determinadas garantias e privilégios que nós podemos dar a esta classe de credores
para que eles possam, durante esta fase, viabilizar a empresa, não é? No sentido de lhes continuar a conceder crédito, que é uma coisa que elas perdem automaticamente, esses mesmos credores que tomem esse papel de viabilização da empresa passam a ter determinados privilégios, por exemplo, passam a ser credores da massa, que é diferente de serem credores da insolvência, porque são os primeiros a serem pagos, ou podem ser mesmo criados privilégios creditórios de alguma natureza que sejam dados a esses credores e que se mantêm mesmo com a declaração de insolvência. Portanto, não é verdade que fiquem desprotegidos. Um último preconceito, hã, quando os empresários se referem que o PER é um processo judicial que é moroso, que é complexo, que é penoso, como tantos outros processos que existem desta natureza. Isto é verdade ou é mito? Também é mito. Eu acho que existe já uma ideia pré-concebida das pessoas que tudo o que vai para a justiça é moroso. Pronto, temos esta ideia e, portanto, não, se eu vou para o tribunal isto vai demorar muito tempo e eu tenho uma empresa, tenho um negócio e não se compadece com estas demoras da justiça e com o adiamento e eu percebo as pessoas, não é? E, portanto, acredito que esta seja a primeira impressão. Só que o PER, da forma como ele foi criado e gizado pela lei, ele é um processo que, apesar de ser um processo judicial, ele decide-se quase todo fora dos tribunais. Ou seja, nós temos uma primeira intervenção do juiz que valida os documentos do PER e que nomeia o administrador judicial provisório, mas depois toda a negociação, todo o resto do processo se passa entre o requerente da insolvência e os seus credores. E no fim de terem isto tudo preparado e daqueles prazos curtos que eu falei, não é? Dos 3 meses, só vai ao juiz para o juiz homologar o plano. Portanto, é um processo que foi criado exatamente para ser muito rápido, porque as necessidades das empresas também são muito rápidas. O programa de hoje já vai um bocadinho longo, mas de facto o tema assim também o justificou, mas não resisto de lhe pedir uma mensagem final para os empresários que nos possam estar a assistir e que eventualmente estejam a passar por dificuldades. Que mensagem é que lhes transmitia? Ora bem, eu deixava-lhes 3 ideias que eu entendo que são ideias-chave. A primeira é que, quando uma empresa está em dificuldade financeira, não tem necessariamente de entender que este é o fim de linha. Ou seja, eu, como empresário na minha empresa e começando a detectar aqueles tais sinais vermelhos que nós falamos mais atrás, tenho que ter a noção de que tenho que fazer alguma coisa de imediato, mas não pensar logo que é uma catástrofe. Existem instrumentos que me podem ajudar. Se eu tenho um negócio que é viável, que me podem ajudar a continuar com a minha atividade. E, portanto, procurar logo essa ajuda, não ir tentando tapar o sol com a peneira, como eu costumo dizer, ou a tal história da manta, puxa para a cabeça, destapa os pés, puxa para os pés, destapa a cabeça. Ou seja, tentar logo, o mais cedo possível, procurar a solução. Depois, a segunda mensagem é que o pé não é uma varinha mágica, ou seja, também não vamos pensar, eu estou em situação económica difícil, vou apresentar para aqui um pé com um plano qualquer, isto vai-se resolver. Não. Ou seja, quem vai apresentar um PER e o empresário que vai apresentar o PER tem que ter clara uma coisa, antes de mais, a empresa tem que ter uma atividade viável. Independentemente do peso da sua dívida, porque essa é que está descontrolada, tem que perceber, não, eu tenho uma atividade, ela é viável, por alguma questão, como disse há pouco o doutor Rui, de gestão, isto aqui desequilibrou-se, mas eu tenho esta atividade e, portanto, eu tenho é que tenho que acertar aqui o erro de gestão que eu fiz, mas se eu acertar isto, daqui para a frente eu consigo ter um negócio viável. Porque é importante que eu, para depois poder cumprir o plano, senão depois o que é que vai acontecer? Não vou cumprir o plano e vou acabar na insolvência igual. Portanto, é importante ter esta ideia. E depois, o tempo, que era aquilo que há pouco falava. O tempo é crítico sempre, não é? Aquilo que os empresários precisam é de tempo às vezes. E o PER dá-lhes o tempo em 2 modalidades distintas, diria eu. Primeiro, dá-lhe aquele tempo que eles precisam para parar, assentar e ver, não, deixa-me ver então o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho esta situação, os meus credores neste momento não vão poder interpelar para pagar nada, portanto eu vou ter tempo para me sentar, olhar para as coisas e pensar sobre elas e vou arranjar aqui um plano para a minha empresa ser viável.
e tenho que ter em conta o tempo de outra forma, que é, mas eu tenho um tempo para fazer isto, ou seja, eu só tenho aqueles tais 3 meses de negociação, pronto, desde que entra ao pé 4 meses, para ter isto resolvido. Portanto, eu tenho que pôr mãos logo à obra e saber logo o que vou fazer para para que a coisa possa correr bem. Portanto, eu acho que a mensagem aqui essencial é exatamente esta, é o tempo e a planificação. A planificação no sentido de não deixar que as coisas cheguem ao extremo, não deixar que a empresa já esteja a bater no fundo para se procurar uma solução. Porque se nós conseguirmos conjugar estas duas coisas, o tempo e a planificação, podemos, se calhar, recuperar muitas empresas e melhorar o nosso tecido empresarial. Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Diálogos de Direito. Agradeço a participação da doutora Paula Cunha e de todos os esclarecimentos que nos prestou sobre este tema. Se ainda assim alguma dúvida subsistir a algum dos empresários que nos assiste, por favor, envia-nos essa informação, esse pedido de informação que naturalmente os serviços jurídicos da Associação Empresarial Braga e da Sociedade de Advogados Clementino Cunha e Associados estaremos disponíveis para os ajudar. Até lá, sigam-nos nas redes sociais da Associação, da Sociedade de Advogados Clementino Cunha e Associados e até à próxima. Muito obrigado. Diálogos de Direito.